Fala galera, beleza? Eu me chamo Anderson Araújo. Nesse vídeo vou mostrar para vocês como criar um cortador de biscoito em 3D, assim como esses aqui, de maneira fácil, sem precisar saber modelar e sem usar o Fusion 360. Bom, já escolhi aqui um arquivo para a gente fazer o cortador, né? No seu caso pode ser uma logo de algum cliente, alguma coisa assim. Eu vou salvar. Depois que você baixar a imagem, basta entrar nesse site aqui, picsvg.com. Você vai subir a imagem e vai transformar ela para SVG, que é para a gente importar lá para o outro site aqui para fazer o nosso cortador. Então eu sempre coloco aqui nesse Strong, que é o melhor, e aqui eu coloco Internal 3, que é o último aqui. Aí já fica bacana aqui a nossa imagem. Vou baixar o SVG e o site que eu utilizo para fazer o nosso projeto em 3D é o Tinkercad, né? Para quem não conhece aí, é muito fácil de entrar aqui, você vai colocar em contas pessoais e vai entrar com o seu Gmail ou criar uma conta do zero aí. Como eu já tenho, já vou clicar aqui em criar, vai abrir essa tela aí para você, você clica em criar, projeto 3D, pronto, ele já abriu aqui uma área de trabalho aqui para a gente fazer o nosso projeto. Eu vou clicar em importar, vou puxar o nosso SVG que a gente já acabou de criar. Geralmente ele fica muito grande, então aqui eu já coloco mais ou menos no tamanho que eu quero. Lembrando que está em milímetros, né? Eu vou colocar aqui com 8 centímetros mais ou menos, que dá 80 milímetros, né? Vou colocar aqui na largura, ele já muda o comprimento automático. Eu importo. Importou aqui nossa imagem, né? Já deu aqui uma forma em 3D. Então agora a gente vai começar a criar o cortador em si. Primeiro a gente vai clicar aqui na imagem, vai duplicar ela, né? Para isso você aperta Ctrl D, ou então clica aqui nessa imagem aqui para duplicar. Vou alterando as cores. Isso aqui no final não importa muito não, só se você for imprimir colorido ou alguma coisa do tipo. E aqui no modo de preenchimento, eu coloco linha externa para fazer o nosso cortador primeiro. Coloco aqui cantos, colocar arredondar, aumenta a qualidade aqui para o máximo, que é 24. Às vezes ele demora um pouquinho, mas você já pode ir alterando as outras coisas. A altura eu gosto de colocar 12 centímetros, a altura do cortador. E a largura da linha eu coloco 1 aqui. Aí eu vejo se ficou bom o tamanho aqui, mais ou menos no olho. Para mim tá bom essa largura aqui. Na hora de imprimir você vê se tá ficando muito fino. Aí você volta aqui e dá uma arrumada. E aqui eu já criei basicamente a parte que vai fazer o cortador em si. Aí eu duplico esse aqui que eu acabei de criar. Vou colocar outra cor aqui só para facilitar a visualização. E vou colocar com 3 milímetros de altura. O cortador tá com 12. Coloquei aqui uma estrutura para dar um reforço no cortador, né, para ficar mais resistente, senão ele vai ficar muito maleável quando eu apertar assim, não vai ficar muito bom. Então aqui a largura da linha eu mudo para 5 e vejo como que vai ficar. Ó, já deu aqui uma estrutura de reforço no cortador. Então você pode colocar menor se estiver achando muito grande, 4. E aqui basicamente o nosso cortador já está criado, né? Eu vou ocultar essa imagem de dentro para vocês verem como ficou aqui o cortador. Se for só o cortador, é isso aí. Mas eu vou criar aqui com vocês também o que faz a estampa, né, da raposinha. Então para isso eu vou duplicar novamente essa raposa, duplico, vou mudar a cor novamente para facilitar para vocês. E aqui vai ser a base da nossa estampa, né? Eu coloco com 2 milímetros. E aqui no modo de preenchimento eu coloco silhueta. E pronto, já está ali feito a nossa base, né? Base da estampa. Aqui eu geralmente coloco um pouco mais baixo, eu coloco com 6. E é só para marcar o biscoito ali para ficar com a forma, não precisa ser muito alto. Cortador que às vezes precisa ser muito alto, porque às vezes o biscoito é muito grosso, então eu sempre coloco com 12. Coloco com 12 milímetros. E aqui, se você imprimir assim, vai ficar colado, né? Então você tem que dar um espacinho aqui de 0,2, 0,3. E para isso, eu pego esse cortador aqui, duplico ele. E ao invés de colocar a linha externa, eu coloco linha interna e coloco com espaço, eu quero dar a folga. Então eu vou dar uma folga aqui de 0,4. Deixa eu só mudar a cor para vocês verem aí o que vai acontecer. Ó, ele passou para dentro. Eu vou usar ele para cortar esse marcador aqui, para poder dar o espaço certinho lá, para não ficar colado. Então para isso eu vou unir a estampa do gatinho com a base, né, branca. Vou clicar nesse ícone aqui de união, ou então apertar Ctrl G. Ele vai juntar os dois. E agora nessa linha interna que você criou, para dar a folga aqui, né? Tá em sólido, a gente vai colocar orifício. Quando eu clico aqui em orifício, ele muda a cor, né? Dessa borda interna que a gente criou, porque fica tipo uma peça negativa.
E é ela que a gente vai utilizar para criar aqui o alívio, para que a peça não grude o cortador com o marcador. Eu gosto também de duplicar mais uma vez o cortador, transformar ele também em orifício. Eu seguro o Shift, seleciono ela aqui, o cortador e a linha interna que a gente fez. E agora você continua segurando o Shift e seleciona aqui a raposa, né? A gente uniu ela, as duas partes, a base e a raposinha. E agora a gente vai criar um novo grupo de união, ou Ctrl G. E ele vai fazer o corte aqui dessa base com o alívio que a gente criou. Às vezes demora um pouquinho, mas ele já cortou. Deixa eu colocar na vista aqui superior. Ó, coloquei na vista superior. Tem essa visualização aqui em linha reta, né, e 3D. Eu coloco aqui em linha reta. Você vê que tem uma folga agora entre o marcador e o cortador. Aí se o seu cliente quiser só o cortador, é mais simples, né? Se ele quiser o marcador também, eu mostrei para vocês como que faz. Aí aqui você pode separar, se quiser só o cortador. Aqui não está unido ainda, mas você pode clicar e apertar Ctrl G, que ele vai unir as duas peças. E para baixar esse cortador aqui, para você imprimir, basta clicar nele, exportar, e STL aqui você vai baixar. Se você quiser exportar já junto com o marcador, você pode imprimir ele assim sem problemas, que ele não vai ficar colado, que a gente criou o alívio, né? Só se a sua impressora não estiver bem configurada, que ela vai colar. Mas se estiver bem calibradinha, certinha a temperatura, tudo certo, filamento, vai dar tudo certo aqui na impressão. Então seleciona tudo, clica em exportar, STL também, e vai baixar aqui o seu cortador de biscoito de uma maneira bem simples, bem rápida. Se você não entendeu, a primeira vez que está fazendo isso, volta o vídeo aí, assiste de novo. E se você gosta de mais vídeos como esse, deixa o like, se inscreva no canal e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!